A filha de um simples zelador negro, de uma empresa multimilionária, entra na sala de reunião do dono da empresa. E, para a surpresa de todos ela de dentro, ela revela falar 7 idiomas e salva o dono da empresa de perder 30 milhões de dólares em um acordo comercial. Essa história começa exatamente nesse ponto. O instante em que o público é convidado a enxergar aquilo que os executivos jamais perceberam. O momento em que a pergunta central se ergue com força: como alguém ignorado pode se tornar indispensável em questão de minutos? Essa não é apenas a trajetória de uma jovem. É o espelho de tantas vidas que, mesmo sem palco, acumulam em silêncio a grandeza que um dia transformará tudo. A filha do zelador caminhava todos os dias pelos corredores brilhantes da empresa. Os pisos de mármore refletiam os saltos apressados das executivas, os sapatos engraxados dos diretores, as vozes graves dos que se sentiam donos daquele espaço. E entre eles, uma figura sempre presente, mas nunca notada. Não havia convite para ela se sentar em uma sala de reunião. Não havia sequer olhares que a reconhecessem como mais do que uma sombra. Era apenas a filha do zelador. Uma presença silenciosa, carregando livros e anotações, sonhando em línguas que ninguém ali imaginava que ela conhecia. O contraste era gritante. De um lado, os ternos alinhados, os contratos milionários, os jantares sofisticados e as decisões que movimentavam mercados. Do outro, um uniforme simples, um crachá sem peso e um sobrenome que não abria portas. Enquanto o CEO se movia em limusines e falava sobre fusões internacionais, ela aprendia no silêncio da madrugada, cercada por dicionários, cadernos rabiscados e a fé de que o conhecimento poderia ser uma chave. O luxo deles era evidente, mas a riqueza dela estava escondida. E talvez fosse por isso que ninguém enxergava. Havia um peso simbólico naquele cotidiano. Era mais do que ser ignorada. Era carregar nos ombros a herança de uma invisibilidade social que parecia vir de gerações. O pai, sempre curvado, empurrando o carrinho de limpeza, aprendendo a sorrir sem ser visto. A mãe, que nunca foi chamada para um evento da empresa, mesmo após anos de dedicação silenciosa. E agora a filha, circulando entre paredes de vidro transparente, mas vivendo como se houvesse uma barreira invisível que a mantinha do lado de fora. Ser notada não parecia um direito. Era quase um luxo inacessível. E, no entanto, havia algo naquela invisibilidade que incomodava. Porque o olhar de quem é constantemente subestimado carrega uma pergunta não respondida. Até quando? Até quando a cor da pele, o uniforme simples, a origem humilde seriam motivos suficientes para negar reconhecimento? Até quando talentos teriam de se esconder atrás de portas que nunca se abriam? Até quando os que nascem fora do círculo do poder teriam de provar, mais de uma vez, que valem tanto quanto aqueles que já entram de cabeça erguida? A filha do zelador, no entanto, não desistiu. Entre a dor e a esperança, ela cultivou uma força silenciosa. Passava despercebida, mas dentro de si acumulava algo que nenhum diploma de elite podia garantir: a obstinação. Cada palavra aprendida em outro idioma era como uma chave guardada em segredo. Cada noite acordada estudando era como um tijolo em uma construção invisível. Enquanto os outros não viam, ela se preparava. Enquanto os outros a ignoravam, ela se fortalecia. Enquanto a subestimação a tentava diminuir, ela se reinventava. Desde o nascimento, ela carregava um sobrenome que não abria portas. Não porque fosse indigno, mas porque vinha acompanhado de um ofício invisível: zelador. Aquele que limpa, que organiza, que recolhe o que sobra do mundo dos outros. Aquele que está sempre presente, mas nunca lembrado nos discursos. A filha cresceu assistindo ao pai passar despercebido. Ele cumprimentava os executivos com um sorriso discreto. Recebia de volta um aceno vago, quase automático, sem olhar nos olhos.
Era como se sua existência fosse necessária, mas indesejada. E, sem perceber, esse silêncio social também lhe foi herdado. A menina aprendeu cedo que havia lugares para onde não seria convidada. Portas que se fechavam não por falta de capacidade, mas por excesso de preconceito. Nos aniversários da empresa, ficava nos bastidores ajudando a mãe a organizar bandejas. Na formatura de cursos internos, aplaudia de longe, porque o palco nunca foi oferecido aos filhos dos trabalhadores. Era como se sua vida inteira fosse um exercício de existir sem ocupar espaço. Essa herança invisível não estava nos documentos, mas nos olhares que a atravessavam como se ela fosse parte do mobiliário. Na escola, sentiu o peso da diferença. As crianças que sabiam quem era o pai dela a tratavam com uma mistura de curiosidade e desprezo. Alguns perguntavam por que ela usava sempre roupas simples. Outros insinuavam que só estava ali porque a empresa oferecia bolsa de estudo para filhos de funcionários. Ela sorria para disfarçar, mas cada frase cortava fundo. Era um lembrete constante de que, para os outros, seu lugar não era ao lado deles, mas abaixo. Essa sensação de inferioridade, plantada cedo, cresceu como uma sombra. Mas havia também outro legado, mais sutil, mais poderoso. O pai, ainda que invisível para os demais, era um homem que carregava dignidade no gesto. Nunca baixava a cabeça diante da injustiça, mesmo quando sabia que não seria ouvido. Guardava no silêncio a resistência de quem sabe que sua existência já é um ato de coragem. A filha absorveu isso. Herdou o silêncio como dor, mas também como força. Aprendeu que, ainda que não a convidassem para a sala principal, poderia circular pelos corredores observando tudo, registrando, absorvendo. Aprendeu a valorizar o que parecia pequeno, porque era o que tinha. O estigma de ser filha do zelador não a impediu de sonhar. Pelo contrário, deu forma a um tipo de ambição diferente, a de provar que o mundo estava errado. Não de maneira ruidosa, mas silenciosa, consistente. Enquanto outros buscavam aplausos, ela buscava preparo. Enquanto outros contavam com sobrenomes que garantiam lugares, ela contava com noites de estudo que ninguém via. Essa contradição entre invisibilidade e obstinação moldou sua identidade. A metáfora da porta fechada sempre esteve presente. Quantas vezes acompanhou o pai até os limites da sala de reunião, mas nunca cruzou a linha que separava os corredores do poder? Quantas vezes ouviu risadas vindas de dentro, enquanto o pai esperava do lado de fora? Ela mesma circulava nos bastidores, mas sabia que ali não era o seu destino. A sala principal parecia inalcançável, e, no entanto, em cada porta fechada, ela enxergava não apenas exclusão, mas desafio. Essa herança de silêncio não se limita a uma família. Representa gerações inteiras que viveram à margem. Gerações que sustentaram prédios, mantiveram empresas em funcionamento, garantiram conforto para outros, mas permaneceram invisíveis. Essa jovem não carregava apenas seu próprio nome, carregava a memória de todos que vieram antes dela. O peso não era pequeno, mas a consciência de que poderia romper esse ciclo lhe dava combustível. No fundo, ela sabia que não se tratava apenas de conquistar reconhecimento pessoal. Tratava-se de quebrar um padrão, de mostrar que ser filha do zelador não era sinônimo de limites, mas de possibilidades escondidas. Tratava-se de transformar a herança do silêncio em um legado de voz. A pergunta era quando e como isso aconteceria. Até aquele dia, ela seguia invisível, atravessando os corredores com passos leves, com olhos que registravam cada detalhe, e com um coração que pulsava por algo maior do que o destino que lhe haviam imposto. E foi nesse silêncio que ela se preparou. Silêncio herdado. Silêncio imposto. Mas também silêncio escolhido. Um silêncio que carregava dor, mas também guardava sementes de vitória. O mundo ainda não sabia,
mas aquela filha de zelador estava destinada a abrir a porta que por tanto tempo lhe foi negada. Naquele edifício imponente, onde o mármore brilhava mais do que qualquer sorriso humano, havia uma certeza compartilhada entre os que ocupavam os andares de cima. Talento tinha uniforme. Para eles, competência vinha estampada em diplomas de universidades estrangeiras, em sobrenomes que ecoavam nos jornais, em roupas alinhadas sob medida. Não havia espaço para acreditar que alguém fora desse padrão pudesse oferecer algo de valor. Essa convicção, repetida como um mantra silencioso, se tornava a armadilha dos poderosos. Eles se cumprimentavam em inglês impecável, trocavam palavras em francês apenas para reforçar status, discutiam cifras como quem comenta o clima, e, ao fazer isso, construíam um muro invisível em torno de si. Não percebiam que, ao confundir aparência com capacidade, estavam cegando a própria visão estratégica. A filha do zelador passava todos os dias diante deles. Atravessava corredores carregando livros em idiomas que eles mal sabiam pronunciar. Mas era como se fosse ar. Estava ali, mas ninguém via. A lógica era cruel e silenciosa. Se não veste terno, não tem valor. Se não ocupa um cargo, não tem voz. Se não ostenta um sobrenome, não merece atenção. Essa forma de pensar não era apenas preconceituosa, era perigosa. Porque a história sempre mostrou que as maiores surpresas surgem justamente de onde ninguém espera. Mas, naquele microcosmo corporativo, a arrogância coletiva se transformava em cegueira. Havia momentos em que o preconceito se revelava nos detalhes mais banais. Um executivo deixava cair uma palavra em outro idioma, e antes que alguém pudesse completar, a filha do zelador pensava a tradução em silêncio. Mas ficava calada. Porque já sabia que, mesmo se falasse, não seria ouvida. Quantas vezes ela tentou responder a perguntas triviais, apenas para ser interrompida no meio da frase, como se sua voz fosse ruído. Esse era o peso do viés invisível. Não importava o conteúdo, importava de onde vinha. Esse erro não é novo. Ao longo da história, quantos talentos foram desperdiçados porque não tinham a aparência certa? Quantas invenções nasceram no silêncio de oficinas esquecidas, enquanto os salões de luxo aplaudiam aqueles que já tinham visibilidade? A filha do zelador era parte dessa mesma lógica cruel. Não importava que tivesse preparo, não importava que dominasse línguas, que passasse noites em claro, traduzindo textos para se aperfeiçoar. O que importava, aos olhos dos poderosos, era o uniforme simples. O preconceito, quando se instala, molda decisões invisíveis, faz com que contratações privilegiem sempre os mesmos perfis, que promoções sigam a linha do sobrenome, que convites para reuniões nunca cheguem àqueles que realmente têm algo a oferecer. E, pouco a pouco, cria uma cultura em que os poderosos só enxergam reflexos de si mesmos. A diversidade de talento que circula nos corredores é descartada, como se não fosse nada. Mas há um detalhe que os poderosos não percebem. Cada vez que subestimam alguém, sem saber, plantam a semente de uma surpresa. Porque a dignidade e a inteligência não desaparecem diante do desprezo. Elas se acumulam, em silêncio, até o dia em que encontram o momento certo para emergir. Foi exatamente isso que aconteceu com a filha do zelador. O viés invisível que a reduziu a ninguém foi o mesmo que preparou o terreno para o choque que viria depois. Esse erro de julgamento, acreditar que talento tem uniforme, custaria caro. Custaria mais do que a arrogância podia calcular. Custaria milhões. Porque quando o contrato internacional estava prestes a ser perdido, não foi o inglês rebuscado dos executivos, nem o francês decorado em cursos de elite que salvou a negociação. Foi a voz que eles ignoraram, o conhecimento que desprezaram, a inteligência que sempre esteve ali, invisível. A ironia é inevitável. Os mesmos que se vangloriavam de prever riscos e calcular cenários
Não perceberam o que estava diante dos olhos. Subestimaram porque não vestia terno. Desprezaram porque não tinha sobrenome de prestígio. E, ao fazer isso, cometeram o maior erro que alguém em posição de poder pode cometer: acreditar que o valor de uma pessoa está no que ela exibe e não no que ela constrói em silêncio. A filha do zelador não buscava vingança, não sonhava com humilhação alheia. O que ela queria era apenas ser vista. Mas o destino, em sua ironia poética, usaria exatamente o preconceito dos poderosos como palco da reviravolta. Porque, quanto maior o desprezo, maior o impacto do reconhecimento quando a verdade finalmente aparece. Esse capítulo da história é um lembrete incômodo. O erro dos poderosos não está apenas em errar uma decisão. Está em perpetuar um modo de enxergar o mundo que apaga talentos, que desvaloriza esforços, que mantém portas fechadas. Está em confundir silêncio com ausência, humildade com fraqueza, simplicidade com incapacidade. E, cedo ou tarde, esse erro cobra o seu preço. Era uma manhã comum na empresa, mas o clima no andar da presidência estava diferente. As portas de vidro da sala de reuniões, sempre fechadas ao público, revelavam silhuetas tensas, executivos andando de um lado para o outro, vozes elevadas em idiomas estrangeiros que se atropelavam entre si. Do lado de fora, poucos entendiam o que se passava, mas a filha do zelador, ao passar discretamente pelo corredor, percebeu no ar um peso que não costumava estar ali. O rumor se espalhou rápido. Havia um contrato internacional em jogo, dezenas de milhões envolvidos, e a negociação estava prestes a naufragar por causa de um detalhe inesperado. O CEO, homem acostumado a nunca ouvir a palavra não, agora enfrentava uma barreira que nem seu dinheiro, nem sua autoridade conseguiam derrubar: a barreira da língua. Os tradutores oficiais falhavam em captar nuances, as mensagens se perdiam em traduções truncadas, os acordos se confundiam em frases mal interpretadas. O que deveria ser uma negociação firme e estratégica se transformava em um caos de mal-entendidos. Um dos executivos estrangeiros levantou a voz. Outro empurrou os papéis para o centro da mesa com impaciência, e o silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia gritar a iminência do fracasso. Enquanto isso, no lado de fora, ela observava. Não porque tivesse sido convidada, mas porque carregava relatórios para o pai entregar aos supervisores da manutenção. Ninguém notou sua presença, assim como nunca notavam. Porém, diferente dos outros, ela entendia cada palavra que escapava pela fresta da porta. O francês, carregado de ironia, o inglês impregnado de frieza corporativa, o alemão que exigia precisão quase militar. Ela compreendia tudo, e naquele instante, o abismo entre a invisibilidade que lhe impunham e a potência que trazia dentro de si ficou mais evidente do que nunca. A tensão aumentava a cada minuto. O CEO passava a mão pela testa, suado, tentando manter a postura de autoridade. Os diretores trocavam olhares nervosos, calculando o impacto de um fracasso. O contrato, avaliado em 30 milhões de dólares, estava à beira do colapso. Uma única assinatura que deixasse de ser feita poderia significar não apenas prejuízo, mas também perda de prestígio internacional, um golpe na reputação que levaria anos para ser reparado. Ali, naquele espaço iluminado por lâmpadas frias e rodeado por paredes de vidro, a arrogância se convertia em vulnerabilidade. Foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. O silêncio desconfortável que preenchia o ambiente foi interrompido por uma voz firme, mas serena. Não veio de nenhum dos executivos engravatados. Não veio do tradutor oficial que já folheava desesperado os dicionários digitais. Veio de fora da mesa. A filha do zelador, que até então era apenas uma sombra nos corredores, deu um passo à frente. Não pediu licença, apenas falou. E ao falar, fez com que todas as cabeças na sala se voltassem para ela. No começo houve incredulidade. Como aquela jovem, sem crachá de autoridade, sem terno, sem convite, ousava intervir. Mas bastou uma frase bem colocada na língua correta
para que os estrangeiros assentissem com alívio. Bastou uma tradução precisa, sem ruídos, para que o diálogo voltasse a fluir. Bastou sua coragem silenciosa para que a negociação, antes afundando em mal-entendidos, voltasse a navegar com firmeza. E naquele instante, a sala de reunião deixou de ser apenas palco de poder cultivos. Tornou-se palco de virada. O impacto foi imediato. Os olhares antes carregados de superioridade se tornaram olhares de choque. Os que a ignoravam nos corredores agora a viam com uma clareza quase desconfortável. Porque ali, diante deles, a linha invisível que separava a filha do zelador do mundo dos poderosos foi rompida. O que ninguém esperava é que a barreira linguística que ameaçava custar milhões seria resolvida por quem sempre esteve à margem, por quem nunca fora convidada a sentar-se à mesa. A cena tinha um peso simbólico que ultrapassava o valor monetário. Era como se a própria sala de reuniões, símbolo máximo de exclusão e status, tivesse sido tomada por uma força inesperada. O espaço que sempre servira para reforçar hierarquias naquele momento foi redesenhado. E a virada não estava nos papéis, nem nos contratos, mas na voz que eles sempre desprezaram. Esse foi o instante em que a filha do zelador deixou de ser invisível. Ainda não havia aplausos, ainda não havia reconhecimento explícito, mas algo se transformou. E quem presenciou jamais esqueceria. Porque aquele momento não foi apenas sobre salvar um contrato, foi sobre desmontar em segundos a ilusão de que apenas os que vestem ternos carregam poder. Foi sobre provar que mesmo nos corredores mais frios do poder, uma voz inesperada pode mudar destinos. Quando a jovem abriu a boca naquela sala de reuniões, não foi apenas a tradução de uma frase que mudou o rumo da história. Foi como se tivesse girado uma chave invisível, abrindo uma porta que ninguém acreditava sequer existir. A cada palavra pronunciada com fluidez, a cada frase lançada no idioma exato, as expressões de surpresa se espalhavam pelas faces dos executivos. Não era improviso, não era sorte. Era fruto de anos silenciosos de dedicação. O que eles viam agora era só a superfície de um oceano que ela havia construído em segredo. 7 idiomas, 7 mundos, 7 chaves guardadas como um tesouro. Ela os dominava com a destreza de quem havia estudado não para mostrar, mas para sobreviver. O francês que aprendeu com livros usados, o inglês aperfeiçoado em fitas antigas, o espanhol praticado com turistas que mal anotavam, mais tarde o alemão, o italiano, o mandarim e até o árabe. Cada idioma carregava uma história de resistência. Cada língua aprendida era uma forma de dizer: eu existo, mesmo de quando se acham. Enquanto os executivos se orgulhavam de cursos caros no exterior, ela colecionava madrugadas. Enquanto eles ostentavam certificados em molduras douradas, ela rabiscava palavras em cadernos manchados de café. O contraste era brutal. Eles tinham acesso. Ela tinha fome de conhecimento. E foi essa fome que transformou sua invisibilidade em preparo. Naquele instante, cada idioma fluía de sua boca como se abrisse mais uma porta. O francês destravou a negociação inicial. O inglês sustentou a formalidade das cláusulas. O alemão trouxe a precisão para números e prazos. E quando os ânimos se exaltaram, ela surpreendeu com o mandarim, usando a cadência correta para recuperar a calma dos interlocutores. Cada vez que mudava de língua, era como se retirasse um obstáculo invisível do caminho, revelando uma estrada que antes parecia bloqueada. O silêncio que se instalava entre os executivos brasileiros não era apenas de admiração, era de desconforto. Porque, por anos, haviam convivido com aquela jovem sem sequer imaginar sua capacidade. Haviam reduzido sua presença a um detalhe irrelevante, uma sombra nos corredores. E agora descobriam que em poucos minutos ela dominava mais territórios linguísticos do que todos eles juntos. Esse contraste era devastador. O que antes era motivo de invisibilidade agora se tornava fonte de poder. Porque não havia como negar. Sem ela, aquela negociação teria desmoronado. Sem ela, os milhões estariam perdidos. Sem ela, a reputação do CEO seria manchada. E, no entanto, até aquele momento, ela não passava de a filha do zelador. Enquanto falava, não havia arrogância em seu tom. Não havia desejo de humilhar, nem de revidar anos de desprezo. Havia nas firmeza e dignidade. Cada frase bem articulada era como uma lição silenciosa, um lembrete de que a verdadeira grandeza não precisa gritar. Ela simplesmente se impõe pelo resultado. O contraste entre anos de invisibilidade e minutos de protagonismo era tão intenso que se tornava quase poético. A mesma jovem que atravessava os corredores ignorada agora era o centro da atenção. A mesma que nunca foi convidada a entrar em uma reunião, agora conduzia, com suas palavras, os rumos de um contrato milionário.
O que antes era silêncio se transformava em voz. O que antes era invisibilidade se tornava luz. Cada idioma, portanto, não era apenas um conhecimento técnico. Era um símbolo. Uma chave que abria portas fechadas não apenas para a negociação, mas para sua própria história. 7 idiomas como 7 chaves que desafiavam o preconceito, que desmontavam a arrogância, que resgatavam o valor de sua existência. Cada palavra que pronunciava era como um tijolo retirado do muro da exclusão. Cada frase derrubava um pedaço do preconceito silencioso que a cercava. No final daquela sequência impressionante, não havia mais como negar. O que os executivos testemunhavam não era sorte, não era coincidência, não era improviso. Era preparo. Um preparo silencioso, construído longe dos holofotes, mas que agora iluminava toda a sala. A filha do zelador havia mostrado que o valor não está na roupa, no sobrenome ou no crachá. O valor estava naquilo que ninguém pôde ver, porque nunca se dignou a olhar. E naquele instante os olhares mudaram. O que antes era desprezo se transformava em respeito. O que antes era invisibilidade se tornava reconhecimento. E o que antes era silêncio se transformava em poder. 7 idiomas, 7 chaves, 7 portas abertas em um só gesto. A partir dali, nada seria como antes. O resgate de 30 milhões, quando a voz muda o destino. O contrato estava em ruínas. Cada minuto de mal-entendido, cada frase perdida no labirinto das traduções truncadas, pesava como uma marreta sobre os ombros do céu. O relógio parecia correr mais rápido dentro daquela sala de reuniões, e o futuro de uma negociação avaliada em 30 milhões de dólares se desintegrava diante dos olhos de todos. O desespero não era apenas financeiro, mas simbólico. Perder aquele acordo significaria expor a vulnerabilidade de uma empresa que sempre se orgulhou da eficiência e da supremacia. O fracasso, mais do que um número no balanço, seria um golpe de reputação que ecoaria por anos. Foi nesse cenário, em meio a vozes tensas e olhares exaustos, que a filha do zelador ergueu sua voz. Não houve aviso, não houve pedido de permissão. Ela simplesmente falou, e quando falou, o ar da sala mudou. O tom sereno, a escolha precisa das palavras, a cadência de alguém que não improvisa, mas que sabe exatamente o que faz. Sua tradução não era literal, era viva. Cada frase carregava não apenas a linguagem correta, mas também a intenção exata, a emoção necessária para reconstruir a ponte entre os dois lados. Os executivos estrangeiros, que até então se levantavam irritados e se preparavam para encerrar a negociação, foram aos poucos silenciados pelo alívio. Um deles recostou-se na cadeira, surpreso com a fluidez repentina do diálogo. Outro, que gesticulava em desespero minutos antes, agora assentia com firmeza, retomando a confiança no processo. Cada palavra traduzida com clareza parecia devolver não apenas o contrato, mas a dignidade daquela mesa de negociações. O choque entre os executivos brasileiros foi inevitável. Até o mais arrogante deles, acostumado a ignorá-la no corredor, se viu obrigado a observar em silêncio. Não era apenas o fato de ela falar os idiomas, era a forma como ela conduzia a situação. O CEO, que sempre se colocara como a figura de autoridade incontestável, agora dependia da filha do zelador para manter o controle da reunião. Dependia dela para salvar milhões. Dependia dela para preservar sua própria imagem diante de parceiros internacionais. A negociação antes condenada começou a ganhar novo fôlego. Ela traduzia e explicava nuances culturais, ajustava expressões para evitar ruídos de interpretação. Era como se cada idioma fosse um fio, e ela tecesse, em tempo real, uma rede que segurava a queda iminente. A tensão da sala se transformava lentamente em alívio, e esse contraste era quase palpável. O que antes era desespero, agora era expectativa. O que antes era descrédito, agora era esperança. E então veio o momento decisivo. O representante estrangeiro, depois de horas de impasse, pediu uma cláusula adicional, uma mudança que poderia ser interpretada como concessão arriscada. Os executivos brasileiros se agitaram, incapazes de compreender exatamente a sutileza da exigência. Mas a filha do zelador, com calma, traduziu não apenas as palavras, mas a intenção. Explicou com clareza que aquilo não representava uma ameaça, mas sim uma oportunidade de ajuste que poderia beneficiar os dois lados. Sua intervenção mudou a percepção imediata. O que parecia risco se tornou solução. O que parecia obstáculo se tornou ponte. Quando, finalmente, as canetas tocaram o papel e as assinaturas foram feitas, o suspiro coletivo de alívio encheu a sala. Estava feito. O contrato de 30 milhões de dólares estava salvo. E não havia como negar. A responsável por esse desfecho não estava entre os engravatados que ocupavam os lugares de destaque.
Estava de pé, ainda sem cadeira, ainda sem crachá de prestígio, mas agora com todos os olhares voltados para ela. O choque estampado nos rostos era revelador. Eles que tantas vezes haviam passado por ela sem enxergar, agora não conseguiam desviar os olhos. O poder havia mudado de lugar, ainda que por alguns instantes. A autoridade estava em quem falava com precisão, em quem carregava o preparo silencioso, em quem havia transformado anos de invisibilidade em minutos de protagonismo. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo ali. O resgate de 30 milhões era apenas o símbolo visível. O que de fato estava em jogo era o reconhecimento. Pela primeira vez, aqueles homens e mulheres de negócios foram obrigados a enxergar que haviam cometido o erro mais grave de todos: confundir simplicidade com incapacidade. Ignoraram um talento porque ele vinha de um uniforme sem brilho, de um sobrenome sem prestígio, de uma origem sem privilégio. E agora eram obrigados a admitir que esse talento era a razão de estarem comemorando e não lamentando uma perda irreparável. A filha do zelador não celebrou com euforia. Seu rosto manteve a serenidade de quem sabia o que carregava consigo. Ela não precisava da aprovação dos outros para saber o valor que tinha. Mas naquele instante, a sala de reunião se transformou em um espelho. Um espelho que refletia a arrogância desfeita, o preconceito desmontado, a justiça poética se cumprindo diante de todos. Porque salvar milhões de dólares foi mais do que um ato técnico. Foi um ato simbólico. Foi a prova de que o poder não está no terno, no sobrenome ou no título. Está naquilo que se constrói em silêncio, dia após dia, quando ninguém aplaude, quando ninguém reconhece. Está na dignidade de quem insiste em crescer mesmo quando é invisível. Está na coragem de erguer a voz no momento certo, transformando a própria história em um marco impossível de apagar. E assim, em um único dia e numa única reunião, a filha do zelador mudou não apenas o destino de um contrato, mudou o destino de como seria vista dali em diante. Ainda que muitos tentassem retomar o equilíbrio de poder, a marca estava feita. A partir dali, todos sabiam: a voz que salvará o império pode vir de onde menos se espera. A cicatriz da humilhação e a força da dignidade, o contrato estava assinado. O alívio pairava no ar como uma brisa depois da tempestade. Os executivos sorriam, brindavam com copos de água mineral como se tivessem vencido uma guerra, e o CEO recuperava a postura ereta de quem queria acreditar que ainda controlava o rumo das coisas. Mas para a filha do zelador, aquele momento tinha outro peso. Ela havia salvado milhões, mudado o destino de uma negociação, rompido o silêncio que lhe fora imposto durante anos. Ainda assim, no fundo de sua memória não era o triunfo que falava mais alto. Era a cicatriz. A cicatriz não se via no corpo, mas era tão real quanto uma ferida aberta. Estava gravada nos olhares que a atravessaram como se fosse invisível. Nos cochichos que escutou na escola, quando a lembravam de que era apenas a filha do zelador. Nos risos abafados dos corredores, quando se abaixava para recolher os papéis caídos e ninguém se oferecia para ajudar. Nos convites que nunca chegaram, nas portas que nunca se abriram, nos sonhos que pareciam ousados demais para alguém da sua origem. A grande ironia daquele dia era esta. Agora que sua habilidade havia salvado 30 milhões, todos a olhavam com respeito. Mas esse respeito, para ela, vinha misturado com a amarga constatação de que só a viam porque precisaram. Não era um reconhecimento genuíno, era utilitário. Só após provar seu valor em cifras milionárias é que a dignidade lhe era concedida. Como se até então não tivesse direito a ela. Como se sua humanidade tivesse preço. Essa ferida é a que muitos carregam em silêncio. Quantas vezes talentos extraordinários permanecem abafados até que um momento extremo os força a se revelar? Quantas vezes alguém só é enxergado quando prova ser indispensável? É como se a sociedade dissesse a cada gesto: você só importa se for útil. E essa é uma dor que não desaparece com aplausos tardios. Essa é a cicatriz da humilhação. Mas havia algo maior dentro dela. Um poder que nenhuma exclusão conseguiu apagar. A força da dignidade. Dignidade é o escudo silencioso de quem não precisa gritar para existir. É o fio que sustenta a resistência, mesmo quando todos parecem querer cortar a trama da vida. Durante anos ela atravessou os corredores ignorada e mesmo assim manteve a cabeça erguida. Não se deixou aprisionar pelo rancor. Não devolveu humilhação com violência. Não se perdeu no desejo de vingança. Em vez disso, cultivou silêncio como quem cultiva solo fértil. E foi esse silêncio que deu frutos no dia em que sua voz se tornou indispensável. A dignidade é uma força curiosa.
Não dá títulos, não abre portas de imediato, não estampa capas de revistas, mas permanece intacta mesmo quando o mundo insiste em negar reconhecimento. A dignidade da filha do zelador estava no gesto contido de quem sabia que valia mais do que as circunstâncias diziam. Estava na paciência de quem estudava madrugada após madrugada, mesmo sem saber quando teria a chance de usar aquele conhecimento. Estava no ato simples de não desistir, mesmo quando tudo ao redor parecia dizer que desistir seria mais fácil. E esse contraste entre a cicatriz e a dignidade é o que torna sua história tão poderosa. Porque não se trata apenas de uma vitória pontual, mas da prova de que é possível carregar dor sem ser destruído por ela. Que é possível transformar humilhação em combustível silencioso, capaz de sustentar uma virada. Que é possível suportar anos de invisibilidade e, ainda assim, emergir com a cabeça erguida, sem ceder à amargura. A pergunta que ecoava dentro dela, no entanto, era inevitável. Por que precisou chegar a esse ponto? Por que precisou salvar 30 milhões para ser vista? Por que sua palavra só ganhou valor quando impactou cifras e contratos? Essa reflexão doía mais do que a própria lembrança da humilhação. Porque revelava o quanto a sociedade insiste em medir pessoas pelo que produzem e não pelo que são. Ainda assim, ela não deixou que essa dor a definisse. Pelo contrário, deixou que a fortalecesse. Cada cicatriz se transformou em memória de resistência. Cada lembrança de humilhação serviu de prova de que, mesmo ignorada, ela era maior do que o desprezo que tentaram lhe impor. E foi essa dignidade, essa força silenciosa, que fez com que sua vitória não fosse apenas momentânea, mas simbólica. Naquele dia, os executivos saíram da sala acreditando que haviam vencido. Mas, no fundo, quem havia conquistado a maior vitória foi a filha do zelador. Porque mostrou que dignidade não depende de reconhecimento alheio, não depende de crachá, não depende de cifrão. Dignidade é o que se carrega por dentro. E quem a carrega nunca mais pode ser reduzido ao silêncio. O que sua história escreve nós. Quando a porta da sala de reuniões se fechou e o contrato foi salvo, a cena poderia ter acabado ali, como em tantos filmes que encerram no instante da vitória. Mas a vida não se resume ao que cabe num aplauso rápido. O que aconteceu naquele dia não foi apenas um triunfo individual. Foi o desnudamento de algo muito maior, mais profundo, mais doloroso. A forma como todos nós, como sociedade, aprendemos a olhar ou a não olhar. A filha do zelador não surgiu do nada. Ela não nasceu com 7 idiomas tatuados na pele, nem carregava diplomas caros que a colocassem automaticamente em salas de prestígio. O que ela tinha era silêncio. Silêncio herdado, silêncio imposto, silêncio que se repetiu ao longo de gerações. E nesse silêncio construiu sua fortaleza. Enquanto era invisível, estudava. Enquanto era ignorada, acumulava. Enquanto era subestimada, se preparava. Mas sua história só se tornou visível no dia em que ela foi útil para salvar milhões. E aqui está o incômodo que nos atravessa. Por que precisou chegar a esse ponto? Por que precisou haver uma crise milionária para que sua voz fosse ouvida? Por que seu valor não pôde ser reconhecido antes, quando atravessava os corredores como uma sombra discreta? O que sua história revela sobre nós é exatamente isso: a incapacidade coletiva de reconhecer valor sem que ele nos traga benefício imediato. Quantas vezes em nossas próprias vidas repetimos o gesto dos executivos? Quantas vezes cruzamos com alguém e, sem pensar, decidimos que essa pessoa não tem nada a nos oferecer? Quantas vezes olhamos para o uniforme, para a simplicidade da roupa, para o silêncio do semblante e concluímos no fundo da mente que ali não há grandeza? Essa cegueira é mais comum do que admitimos, e é ela que perpetua injustiças silenciosas todos os dias. Nas escolas, ela se manifesta quando professores acreditam que alunos da periferia dificilmente alcançarão resultados expressivos, reduzindo as expectativas antes mesmo de conhecer suas capacidades. Nas empresas, aparece nos processos seletivos que privilegiam sobrenomes conhecidos e cursos de elite, descartando currículos que carregam histórias de resistência. Nas ruas é visível quando olhares de desconfiança se voltam para jovens negros apenas por sua aparência. Em cada espaço repetimos a mesma sentença Salah. Bom-e, a filha do zelador é símbolo porque desestabiliza esse padrão. Ela mostra com sua história que a potência não precisa da permissão do privilégio para existir. Ela prova que a riqueza humana pode florescer em terrenos que o mundo insiste em chamar de áridos. Mas para que essa riqueza seja reconhecida, é preciso que a cegueira seja quebrada. E essa é a lição mais dura.
Muitas vezes só abrimos os olhos diante do extraordinário. Mas será que precisamos esperar sempre pelo extraordinário? Será que apenas quando alguém salva milhões, quando prova o improvável, é que passamos a enxergar? O risco de continuar nessa lógica é claro. Deixaremos escapar milhares de talentos silenciosos porque nunca lhes demos a chance de mostrar quem são. A pergunta que ecoa incômoda e insistente é: quantas filhas de zeladores ainda vivem invisíveis, circulando por corredores que nunca as convidam para entrar? Essa reflexão se torna ainda mais profunda quando lembramos da herança histórica que pesa sobre corpos negros. Por séculos, homens e mulheres negros providos a funções invisíveis. Eram vistos como braços, nunca como mentes. Como força, nunca como criação. O silêncio imposto à filha do zelador é herdeiro desse passado. Cada olhar que a atravessava como se fosse nada carregava, sem perceber, o eco de séculos de exclusão. Sua vitória, portanto, não é apenas dela. É histórica, é coletiva. É uma rachadura na muralha que insiste em se erguer geração após geração. E aqui entra o papel do espectador dessa história. Porque não basta admirar sua coragem, aplaudir seu preparo, se como sociedade continuarmos a repetir os mesmos gestos que a mantiveram invisível por tanto tempo. O que sua história revela sobre nós é que ainda estamos doentes de um preconceito silencioso, que ainda confundimos status com valor, que ainda acreditamos que competência precisa de roupa cara para ser reconhecida. Ao mesmo tempo, sua história também nos dá esperança, porque ao erguer a voz ela quebrou o feitiço. Mostrou que a dignidade é uma força que não depende de aplausos, mas que, quando finalmente é vista, ilumina o espaço inteiro. Mostrou que a invisibilidade não é ausência de talento, mas consequência de um olhar social viciado. Mostrou que a transformação é possível e que ela começa no instante em que decidimos olhar diferente. Imagine se cada empresa, cada escola, cada família começasse a enxergar além da superfície. Quantos tesouros não seriam revelados? Quantos destinos não mudariam? Quantas histórias de exclusão se transformariam em narrativas de protagonismo? O que hoje celebramos como exceção poderia se tornar regra. Não precisaríamos mais esperar pelo choque do improvável para finalmente conceder respeito. Mas para isso precisamos admitir algo desconfortável. Todos nós, em algum momento, já fomos os executivos daquela sala de reunião. Todos já ignoramos alguém por parecer simples demais, por não carregar sinais de poder, por não estar vestido como esperávamos. A filha do zelador nos obriga a encarar esse espelho, a reconhecer que não basta aplaudir sua vitória. É preciso mudar a forma como olhamos os outros todos os dias. E quando olhamos esse espelho, descobrimos também outra verdade. A filha do zelador somos todos nós em algum momento. Todos já nos sentimos invisíveis. Todos já fomos subestimados. Todos já carregamos dentro de nós a cicatriz de não sermos reconhecidos. É por isso que sua história nos toca tão fundo. Porque ela fala de injustiça, mas também fala de esperança. Fala de dor, mas também fala de dignidade. Fala de invisibilidade, mas também fala da possibilidade de um dia sermos vistos pelo que realmente somos. O que sua história revela sobre nós, em última instância, é a necessidade de aprender a enxergar sem precisar de provas extraordinárias. A necessidade de reconhecer dignidade antes da utilidade. A necessidade de valorizar vidas pelo simples fato de existirem, e não apenas quando elas salvam milhões. É esse o convite que sua voz nos deixa. Um chamado para rompermos a lógica do desprezo e transformarmos o olhar, porque, se não aprendermos com ela, estaremos condenados a repetir o erro. E o próximo contrato perdido, o próximo talento desperdiçado, o próximo silêncio imposto, pode não ter a chance de se transformar em triunfo. Sua história é, portanto, uma advertência e uma inspiração. É advertência porque mostra o quanto somos cegos. É inspiração porque prova que a dignidade sempre encontra um caminho para se revelar. No fim, o que sua história revela sobre nós é simples e ao mesmo tempo profundo. Ainda não sabemos enxergar, mas podemos aprender. Ainda ignoramos, mas podemos mudar. Ainda subestimamos, mas podemos transformar o modo como olhamos. E quando isso acontecer, talvez finalmente possamos construir um mundo em que nenhuma filha de zelador precise salvar milhões para ser reconhecida como alguém que sempre valeu a pena ser vista. Ela sempre esteve ali, caminhando entre corredores polidos, atravessando ambientes de luxo com passos silenciosos, carregando cadernos e sonhos invisíveis. E ninguém a via. Ninguém imaginava que dentro daquela figura simples, filha de um zelador, se escondia a força de 7 idiomas,
o preparo de anos de estudo, a dignidade de quem não desistiu de si mesma. Durante muito tempo sua existência foi reduzida a um detalhe. Mas naquele dia, naquela sala de reuniões, tudo mudou. O que aconteceu ali não pode ser contado apenas como uma história de sucesso. Não é apenas sobre salvar milhões. É sobre o contraste brutal entre invisibilidade e reconhecimento. Sobre como o mundo insiste em negar valor até que esse valor se torne impossível de ignorar. É sobre como aprendemos desde cedo a confundir simplicidade com incapacidade, silêncio com ausência, humildade com fraqueza. No início de sua trajetória, a filha do zelador não tinha voz. Carregava a herança do silêncio, as marcas da humilhação, a sensação de ser vista apenas como sombra. Mas o que parecia fraqueza se transformou em força. Enquanto os outros a ignoravam, ela se preparava. Enquanto os outros acreditavam que não havia nada a esperar dela, ela acumulava chaves. 7 idiomas. 7 caminhos para romper as paredes da exclusão. E no momento exato sua voz rompeu o silêncio. Uma única intervenção foi suficiente para desmontar anos de preconceito. Uma única tradução devolveu dignidade a uma negociação que desmoronava. Uma única presença até então ignorada se tornou indispensável. E o que era invisibilidade virou protagonismo. Mas aqui está a reflexão que ecoa. Por que foi preciso tanto? Por que precisou salvar 30 milhões para ser vista? Por que só naquele momento sua humanidade foi reconhecida? Essa pergunta não é apenas sobre ela. É sobre todos nós. Quantas pessoas vivem hoje o mesmo destino? Quantas filhas e filhos de trabalhadores caminham invisíveis por espaços que nunca os convidam a entrar? Quantas vozes são abafadas porque o preconceito decide que não valem a pena ser ouvidas? A história da filha do zelador é metáfora e denúncia. Mostra como ainda vivemos presos a estruturas de exclusão, como ainda julgamos pela aparência, como ainda acreditamos que o valor de alguém depende da roupa que veste ou do sobrenome que carrega. Mostra também que a mudança é possível, que mesmo no silêncio é possível preparar-se para o momento certo, que mesmo diante da humilhação é possível manter a dignidade intacta, que mesmo invisível é arcantaranideza. Essa conclusão não pode ser apenas o fechamento de uma narrativa. Precisa ser o início de uma transformação, porque o que vivemos ao acompanhar sua trajetória é um convite a enxergar diferente, a olhar para os corredores da vida e perceber que entre nós caminham muitos invisíveis. Pessoas que carregam dentro de si tesouros silenciosos, chaves escondidas, talentos ignorados. Pessoas que talvez nunca tenham a chance de salvar milhões em uma reunião, mas que merecem reconhecimento desde já. O poder dessa história não está apenas no impacto financeiro que ela evitou. Está na justiça poética que representa. Está no fato de que durante anos ela foi ignorada, e no momento certo, sua voz se ergueu para mostrar que dignidade não depende de permissão. Está na lembrança de que a vida sempre encontra formas de revelar aquilo que tentamos esconder. Pense em quantas vezes você mesmo já se sentiu invisível. Pense em quantas vezes carregou dentro de si uma capacidade que ninguém parecia perceber. Pense em quantas vezes esperou por reconhecimento que nunca veio. É por isso que essa história ressoa tão fundo. Porque ela é universal. Porque em algum momento, todos nós fomos a filha do zelador. Todos nós já caminhamos em silêncio esperando a chance de sermos vistos. Mas ao mesmo tempo também já fomos os executivos daquela sala. Também já ignoramos talentos por preconceito. Também já julgamos sem conhecer. Também já passamos por pessoas sem imaginar que dentro delas existiam mundos inteiros. Essa é a parte mais difícil de admitir. A filha do zelador nos obriga a encarar esse espelho. E o espelho é incômodo porque mostra não apenas a dor de ser invisível, mas também a responsabilidade de quem ignora. A conclusão que fica é dupla. De um lado, a inspiração de saber que o silêncio pode ser transformado em força, que a dignidade pode resistir a anos de exclusão, que a invisibilidade pode se tornar protagonismo. De outro, a responsabilidade de nunca mais permitir que o valor humano seja reconhecido apenas quando serve a interesses maiores. Precisamos aprender a reconhecer antes. Precisamos aprender a olhar sem exigir provas extraordinárias. Precisamos aprender a valorizar o simples como o grande, o silencioso como o profundo, o invisível como essencial. A sala de reuniões que virou palco de virada é símbolo de algo muito maior. É símbolo de todas as salas que ainda negam entrada. É símbolo de todos os espaços onde vozes são caladas. É símbolo de todas as vidas que permanecem à margem. Mas também é símbolo da possibilidade de mudança.
Porque naquele dia, diante de todos, a filha do zelador mostrou que a vida pode surpreender, que a força pode vir de onde menos se espera, que o preconceito pode ser desmontado em segundos. E essa é a lição final. Não espere pelo extraordinário para enxergar o valor de alguém. Não espere por contratos milionários, por crises irreversíveis, por provas incontestáveis. Aprenda a ver agora, porque cada olhar que reconhece dignidade é uma porta aberta. Cada gesto que valoriza o invisível é uma chave entregue. Cada palavra de respeito dada a quem nunca foi ouvido é um passo em direção a uma sociedade mais justa. A filha do zelador não precisava salvar milhões para ser grande. Já era grande antes. O que faltava era que o mundo enxergasse. Essa é a cicatriz mais dolorosa. Saber que sua grandeza só foi reconhecida depois que se tornou indispensável. Mas também é a chama que acende nossa consciência. Porque não podemos mais repetir o mesmo erro. Não podemos mais ignorar os talentos que atravessam silenciosos os corredores da vida. Não podemos mais fingir que não vemos. E então, quando olhamos para essa história, a pergunta que fica é: quantas filhas de zeladores ainda caminham invisíveis, esperando a chance de serem vistas? Quantos filhos de cozinheiras, quantos netos de pedreiros, quantos jovens carregando mochilas simples escondem dentro de si a mesma força? O que acontecerá quando suas vozes se erguerem? O que acontecerá quando suas chaves abrirem portas que o mundo julgava fechadas? Essa história é um convite. Um chamado a olhar além do óbvio, a enxergar grandeza onde poucos veem, a reconhecer dignidade onde o mundo insiste em negar, a entender que o verdadeiro poder não está no título, no crachá, no terno, no sobrenome. O verdadeiro poder está no preparo silencioso, na coragem de persistir, na dignidade de resistir. E no fim, talvez a maior lição seja esta: não espere que alguém precise salvar milhões para reconhecer que já carrega dentro de si um valor incalculável. Não espere o extraordinário para enxergar o essencial, porque cada vida, cada história, cada voz invisível guarda em si a possibilidade de transformar destinos. E quando decidirmos olhar de verdade, talvez descubramos que a grandeza sempre esteve entre nós, apenas esperando para ser reconhecida.